O consumo de feijão caiu no Brasil? Nós vamos falar sobre isso, mas antes vai lá no site paracaturural.com, cadastra seu e-mail, confira todas as nossas publicações em nosso site, inclusive aquelas que não vão para o nosso podcast e também no nosso canal YouTube. Lá no site você encontra bastante coisa, tá bom? Pode também clicar no nosso banner Zap Rural, vai para o seu aplicativo WhatsApp e você pode participar do nosso grupo Zap Rural Boletim de Notícias. Viva o Feijão, com Marcelo Líderes. Segundo estimativas da Embrapa Arroz e Feijão, 2023, o consumo médio aparente per capita de feijão comum em 2021 foi de 12,2 quilos por habitante. E considerando o período de 1996 a 2021, percebe-se um declínio no consumo aparente per capita, depois de ter chegado a 18,8 kg por habitante em 1996. Entre os feijões consumidos no Brasil, 80% são de feijão comum, 20% de feijão calpi. O feijão comum consumido aqui no Brasil está distribuído em 56% do carioca, 21% feijão preto e 3% especiais. Ao longo dos anos, o consumo per capita tem sido decrescente em razão de diversos fatores, dentre os quais é possível destacar a substituição por outros alimentos mais acessíveis e convenientes no seu preparo. É importante lembrar que o feijão é uma fonte potencial de proteína vegetal que pode ser utilizada pela população que busca algum grau de substituição de proteínas de origem animal. Além da diversidade de tipos de grãos, existe também uma variabilidade genética dentro de cada tipo de grão em relação a teores de proteína e minerais, como ferro, zinco e outros. Teores mais elevados podem tornar o feijão fonte desses nutrientes para populações com maior carência nutricional. Um exemplo disso são as cultivares biofortificadas, que possuem teores maiores e, assim, podem prover uma alimentação mais saudável às populações. Nós estamos recebendo aqui no seu Jornal do Agronegócio Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, que semanalmente traz aqui para a gente informações no nosso quadro Viva o Feijão. Marcelo, vamos falar daqui a pouco sobre a questão do consumo, mas antes eu gostaria que você falasse mais com relação às iniciativas promovidas pelo IBRAF para poder informar bem o produtor rural, principalmente aquele que cultiva o feijão, e também falasse mais sobre o Pulse Day. A ideia do Pulse Day foi criar uma oportunidade, uma espécie de um seminário, onde nós tivéssemos o tempo necessário para despertar no produtor, principalmente, nos agrônomos, nos técnicos, a curiosidade sobre a evolução dessas culturas. E essa evolução, ela ocorre, Francis, em várias frentes. O que nós observamos? O Brasil tem ainda uma produção bastante importante de conteúdo que tem dificuldade em chegar ao produtor. Ou o produtor tem essa disponibilidade na internet, por exemplo, de ter diversos manejos, diversas orientações, e nem sempre ele tem a iniciativa de buscar essa informação que está lá. A Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas, o IDR, a TAA, a EPAMIG, essas instituições produzem muito conhecimento. Então, uma das necessidades que nós identificamos e que os produtores expressaram e os exportadores e comerciantes também, é que fosse particularizado essas informações ou customizadas essas informações. Por quê? Se você conversa com um produtor de Unai, de Paracatu, ele tem um tipo de desafio agronômico, né? Ele lida com um desafio, uma praga, ou seria um complexo de desafios diferentes do produtor que está em Xanxerê, Santa Catarina, que está em Pato Branco, no Paraná, que está em Paranapanema, interior de São Paulo. Então, o que nós vimos? Há, do ponto de vista técnico, uma necessidade, um gap. Então, nós levamos a informação lá para o produtor e procuramos deixar para ele
um caminho para ele encontrar, para ele poder aumentar o conhecimento dele sobre determinados assuntos. Por outro lado, existe a carência de informações comerciais, ou seja, de comercialização, de preço, de perspectivas. Então, é um momento que nós podemos, com os produtores de cada região, também customizar isso. O produtor da área irrigada, ele tem determinadas alternativas de produção, né? O produtor da área de sequeiro tem outras alternativas. Por exemplo, o produtor da região sul do Brasil, nós temos levado o máximo de informações possíveis de todos os feijões, mas temos chamado a atenção de que o feijão preto é um feijão que vai ganhar espaço no mercado internacional. A região sul está logisticamente muito bem posicionada para atender essa demanda internacional, a facilidade de acesso aos portos. Levamos informações sobre como a Argentina vem trabalhando esses mercados, qual é a situação da América Central, do México e Estados Unidos nas questões de feijão preto. Qual é o impacto da China diminuir a produção? Então, aí é um exemplo. Na área irrigada, a gente vem procurando mostrar que os investimentos que os produtores fazem e venham a fazer aí, eles podem valer muito a pena na medida em que eles levarem em consideração as alternativas que eles têm nos feijões. Nós sabemos que é um desafio você dar conta de quitar toda um investimento que é feito em irrigação sem levar em consideração o feijão. Levando em consideração o feijão, quais são as informações pertinentes para esse produtor irrigante? Esse produtor irrigante, ele tem N desafios, entre eles a comercialização, porque ele produz em volume. Então, como é que ele vai fazer a comercialização? Então, esse produtor irrigante, na medida em que nós chegamos com a informação para ele, daquilo que existe de expectativa e perspectiva para o ano de 2024, a partir do mês de setembro, outubro, ele começa a se planejar. Vou plantar mais carioca, ou vou plantar preto, ou vou plantar vermelho, ou vou plantar rajado. Qual é o fluxo que eu vou ter? Se eu plantar feijão carioca, em quanto tempo eu vou ter os meus recursos retornando? O resultado do investimento. E assim também nos outros feijões. E nós entendemos, puxando de novo o raciocínio sobre as mudanças climáticas, que nós precisamos cada vez mais capacitar esses produtores com essas informações, né, de mercado. É a sintonia fina com o mercado que eles precisam, além dos enormes desafios aí que os irrigantes vêm enfrentando. Marcelo, de acordo com as informações que vocês têm, o consumo de feijões no Brasil tem diminuído, está estável? Como que acontece isso desses últimos 10 anos, por exemplo? Excelente pergunta. Veja só, nós temos tido uma diminuição no consumo de feijão. Porém, o que eu tenho chamado a atenção, nós no IBRAF temos chamado a atenção por que será que caiu o consumo? Então, quando nós vemos uma manchete como a que foi trazida, aquela pesquisa muito bem conduzida pela Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que o brasileiro vai diminuir o consumo semanal de feijão, nós fomos atrás do porquê, qual é a razão. 3 razões são apontadas naquele texto, né, na matéria que foi veiculada e a pesquisadora identificou. O primeiro deles é a questão de os casais trabalham fora, a dupla jornada. A dupla jornada não é mais só da mulher. A gente vive num período da história em que nós, homens, estamos bastante envolvidos também com as coisas de casa. Então, é a dupla jornada dos dois, a dificuldade dos dois. Ainda que cozinhar feijão seja extremamente simples, esse é um motivo apontado pelos consumidores. O segundo motivo, Francis, então, o primeiro, nós estamos falando de falta de tempo. Tá? Identificamos aí. A segunda, o segundo motivo apontado é preço, oscilação de preço. Então, preço tem a ver com o quê? Com volume de abastecimento. A gente já volta nessa questão do volume daqui a pouquinho. E a terceira causa apontada é a falta de praticidade.
Então, o consumidor quer cada vez mais, aquele que tem capacidade financeira, ele quer praticidade também. Ele quer decidir às 11h30 que vai consumir feijão ao meio-dia. E ele quer ter essa possibilidade de colocar esse feijão na mesa. Então, o que é que ele está falando de novo? Da falta de tempo. Então, nessas 3 justificativas que foram apontadas por aquela pesquisa, em nenhum momento foi mencionado que o brasileiro não gosta mais de consumir feijão. Ninguém disse assim, eu prefiro hoje me alimentar com X ou Y, por isso estou deixando de consumir feijão. Aquele sabor do feijão me enjoou. Ninguém diz isso. Então, voltamos agora à questão do abastecimento, da quantidade. Se você tem oscilação de preço, é porque você não está entregando o volume que o mercado demanda. Por isso o preço sobe. Então, olhando a raiz, eu tenho chamado a atenção em todos os locais em que a gente anda, mostrado inclusive um gráfico que é qual é a nossa produção per capita. O consumo per capita vem caindo porque a produção per capita caiu. Nós estamos produzindo menos feijão do que produzíamos per capita há 10 anos atrás. Então aí o preço sobe, aí o consumidor foge. Então, há como buscar ter um equilíbrio nisso, e a gente acredita nisso, por isso nós trabalhamos em cima de tudo isso hoje. Nós acreditamos, temos conversado, inclusive, com as pessoas que são experts em marketing, e alguns deles nos disseram, para ilustrar, a gente está sempre desafiando o marketing, né? Você acha que é possível? Porque no Brasil a gente tem aí 70 milhões de brasileiros que consomem feijão todo dia. Todo dia. Você tem mais uns 60 milhões que consomem de 3 a 4 vezes por semana. Na verdade, você tem hoje no Brasil cerca de 10 milhões de brasileiros, apenas 10 milhões de brasileiros, isso dá mais ou menos 5%, que não consomem feijão. Talvez eles não gostem de feijão, mas esses já sempre existiram. Sempre existiu no Brasil uma quantidade de brasileiros que não gostavam. Ponto. Respeita-se. Agora, com essa quantidade de consumo, é possível sensibilizar alguém para aumentar o consumo? E aí o raciocínio do pessoal do marketing é fantástico, Francis, porque dois deles foram assim, cirúrgicos na resposta. Eles disseram, se não fosse a consciência da sociedade de que era necessário parar com a publicidade de cigarros, hoje muito mais brasileiros estariam fumando, com 15 anos, 16 anos. A minha geração viu o ápice do consumo de cigarro e depois a queda. E eles raciocinaram, não é cheiroso, é uma fumaça que não agrada, nem quem está do lado, nem quem está consumindo, tem um sabor ruim, faz mal para a saúde, e o marketing conseguia aumentar o consumo. Então a resposta deles era assim, é óbvio que o marketing pode aumentar o consumo, principalmente porque é algo que faz bem para a sociedade, faz bem para a economia do país, faz bem para o agro, faz bem para o consumidor. Então é uma questão que pode ser revertida, inclusive, essa questão do consumo no Brasil. Então, nesse ponto aí, o IBRAF está já preparando algo para, nesses próximos meses ou anos aí, no que se refere a incentivar a indústria a trabalhar mais o marketing do feijão? Sim. O que nós vemos é que existe a possibilidade de chamar a contribuir com isso as empresas de insumos, o próprio governo, porque custa caro a perda de saúde da população. Na medida em que você tem, hoje no Brasil, o desafio é a má alimentação e, em alguns momentos, a subalimentação. Mas você tem uma má alimentação que permite que as pessoas ganhem peso. Ganhando peso, obesidade, passam a ter problemas coronários, problemas com diabetes, para citar os dois principais. Isto custa muito caro para o governo. Então, justifica-se aí um investimento na retomada do consumo. E isso se faz principalmente com as crianças nas escolas, pode ser feito. Então, dentro de um olhar estratégico, nós submetemos à Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Feijão um documento que é o Movimento Pró-Feijão. O Movimento Pró-Feijão visa identificar quais são os mais diversos desafios que nós temos para a produção, passando
por essa questão da diversificação, passando pela questão da exportação, passando pela questão de analisar, por exemplo, por que é que o brasileiro consome pouco feijão pronto, vem aumentando, mas ainda consome pouco. Antes tinha, tem conservador, tem conservante, tem isso e aquilo. Hoje você tem várias tecnologias que não dependem de conservante, ela não tem nada, zero de conservante, a vácuo, em embalagens fechadas que podem ficar fora de refrigeração, etc. Então, o que é que está impedindo que aumente? É o custo que está ficando muito caro? Será que há impostos incidentes que podem vir a ser negociados com o governo para aumentar a disponibilidade para a população em geral ter acesso a esse feijão? Pode ser. Então, são alguns dos gargalos que a gente vem procurando trabalhar dentro do IBRAF, dentro da cadeia produtiva. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14:20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso. Essa passagem ressalta a influência positiva de ajudar aos outros e ser generoso. Mateus 25:40 nos recorda das palavras de Jesus Cristo, que nos ensinou sobre o serviço aos necessitados. Ele disse: "Em verdade vos digo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes." Isso enfatiza a conexão entre servir os outros e servir a Deus. Unindo essas duas passagens, nós compreendemos que a generosidade e o serviço aos necessitados são atos de compaixão que refletem a nossa fé. Quando ajudamos os outros, nós estamos de fato servindo a Deus, cumprindo o mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14 do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.